Vamos conversar sobre algo realmente especial e mágico. Como podemos nos conectar de verdade com Deus, de uma forma tão profunda que vai além de tudo que conhecemos aqui na Terra? Você já ouviu falar em orar no Espírito? Pode parecer algo misterioso, mas é uma experiência tão poderosa que pode transformar completamente o jeito como nos relacionamos com Deus. Imagine o seguinte: é como quando você tem um segredo especial que só você e seu melhor amigo compartilham. Quando você fala com esse amigo, você não precisa esconder nada. Pode ser você mesmo. Orar no Espírito é um pouco assim. É como se estivéssemos conversando com Deus de um jeito tão sincero e aberto, que parece que estamos sentados lado a lado, numa conversa tranquila e cheia de amor. Há uma história que gosto muito de lembrar quando penso nisso. Uma vez, um menino chamado Lucas estava passando por um momento difícil. Ele se sentia sozinho, como se ninguém o entendesse. Mas um dia, enquanto caminhava pelo parque, ele decidiu fazer algo diferente. Parou perto de uma árvore grande, fechou os olhos e começou a falar com Deus como se estivesse falando com seu melhor amigo. Ele não usou palavras difíceis, apenas falou o que estava em seu coração. De repente, ele sentiu uma paz enorme, como um abraço quentinho por dentro. Era como se Deus estivesse ali, ouvindo cada palavra, e ele percebeu que não estava sozinho. Lucas estava orando no Espírito, falando com Deus de coração para coração. Quando oramos no Espírito, estamos abrindo uma porta para Deus entrar no nosso mundo de uma maneira muito especial. É como se disséssemos: Deus, aqui estou eu, com todas as minhas alegrias, tristezas, medos e sonhos. Vamos conversar? E sabe o que é incrível? Deus sempre ouve. Ele nos dá conforto quando estamos tristes, força quando estamos fracos, e uma alegria tão grande que enche nosso coração. Hoje, quero convidar você a mergulhar comigo nessa prática maravilhosa de orar no Espírito. Vamos aprender a falar com Deus de um jeito tão verdadeiro que vamos sentir a presença dele bem pertinho da gente. E, para tornar essa experiência ainda mais especial, no final, vamos fazer juntos uma oração bem poderosa no nome de Jesus. Essa oração vai nos ajudar a sentir essa conexão de verdade, como se estivéssemos segurando a mão de Deus. Então, fica comigo até o final desta jornada. Abra o seu coração. Prepare-se para sentir a presença de Deus de uma maneira que talvez você nunca tenha sentido antes. Essa é uma oportunidade para receber todas as bênçãos que essa oração pode trazer para a sua vida. Vamos juntos nessa jornada espiritual? Vamos aprender a orar no Espírito e experimentar essa incrível conexão com Deus. Vamos imaginar algo bem legal. Pense em um rádio. Sabe quando você tenta sintonizar uma estação, girando o botão até encontrar a música que quer ouvir? Às vezes, é difícil e o som sai cheio de ruídos. Mas quando você acerta a frequência, a música fica clara. Não é? Agora, imagine que nossos corações são como esse rádio. Quando estamos sintonizados, conseguimos captar sinais de lugares muito distantes. E, assim como o rádio pode receber mensagens de longe, nossos espíritos podem se conectar com Deus de um jeito muito especial, que vai além do que conseguimos ver ou ouvir. Isso é o que significa orar no Espírito. É como se a gente ajustasse nosso coração para se conectar diretamente com Deus, ouvindo e falando com Ele de uma forma que não conseguimos explicar direito. É uma ligação tão forte e profunda que vai além de qualquer palavra. A Bíblia fala sobre isso em Efésios 6:18, dizendo: Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Em outras palavras, é como se Deus estivesse nos dizendo: Ei, você pode falar comigo a qualquer momento, em qualquer lugar, de um jeito muito especial. Vamos imaginar mais uma cena. Pense em quando você está com seus melhores amigos e sente que eles te entendem mesmo sem você dizer muita coisa. Eles conhecem seus sentimentos só de olhar para você, e você sente que pode confiar neles de olhos fechados. Orar no Espírito é algo parecido, mas ainda mais incrível.
Quando fazemos isso, é como se estivéssemos abrindo uma porta no nosso coração e dizendo: Deus, eu estou aqui e sei que o Senhor está comigo. E a melhor parte, Ele realmente está. E Ele entende tudo o que a gente sente, mesmo as coisas que não conseguimos explicar com palavras. Orar no Espírito não é só mais uma maneira de rezar. Não é um ritual ou uma tarefa que precisamos fazer. É mais como um presente, uma ferramenta poderosa que Deus nos deu para ficarmos pertinho dele. Quando usamos essa ferramenta, nossa vida de oração muda completamente. De repente, falar com Deus fica mais fácil, mais íntimo, como conversar com um amigo que sempre tem tempo para nos ouvir. E a cada vez que fazemos isso, nosso relacionamento com Ele fica mais forte, mais profundo. Então, que tal tentarmos sintonizar esse rádio do nosso coração? Vamos aprender juntos como ajustar nossa frequência para nos conectarmos com Deus de um jeito novo e maravilhoso. Não precisa ser complicado. Pode ser algo simples, como fechar os olhos e falar com Deus de coração aberto. Pode ser em qualquer lugar, no seu quarto, no carro, ou mesmo enquanto você caminha. O importante é se abrir para essa conexão divina que vai além da nossa compreensão. Vamos fazer isso juntos e experimentar o poder que orar no Espírito pode trazer para a nossa vida. Vamos imaginar que estamos embarcando em uma viagem muito especial, uma jornada onde vamos abrir nossos corações para sentir a sabedoria e o poder do Espírito Santo. É como se estivéssemos explorando um lugar mágico, cheio de coisas novas para descobrir. E nesta aventura, eu vou ser seu guia. Vou te mostrar 3 coisas super importantes sobre como orar no Espírito. São como 3 mapas secretos que vão nos ajudar a entender essa prática incrível e transformadora. Primeiro, pense na oração no Espírito como um jeito de falar com Deus, onde a gente se sente totalmente livre para ser quem somos. É como conversar com um amigo que te entende mesmo antes de você dizer qualquer coisa. Nesta viagem, a primeira parada é sobre como podemos nos abrir completamente para essa conversa. Muitas vezes, a gente pode achar que precisa usar palavras difíceis ou que só podemos falar com Deus quando estamos tristes ou preocupados. Mas não é assim. Orar no Espírito é uma conversa que vem do coração, algo que podemos fazer em qualquer momento, seja quando estamos felizes, tristes ou até quando não sabemos o que dizer. A segunda coisa que vamos explorar é como essa oração nos ajuda a sentir a presença de Deus bem pertinho. Sabe quando você sente que alguém está do seu lado, mesmo sem estar vendo essa pessoa? É uma sensação de segurança e amor. Orar no Espírito é exatamente isso. É como sentir um abraço de Deus, mesmo que não possamos vê-lo. Quando abrimos nossos corações dessa maneira, começamos a perceber que não estamos sozinhos. Deus está sempre conosco, nos ouvindo e nos guiando, mesmo nos momentos em que tudo parece confuso. E o mais legal é que, quanto mais praticamos essa oração, mais sentimos essa presença, como se estivéssemos em uma conversa constante com Ele. E, finalmente, na nossa última parada desta viagem, vamos descobrir como orar no Espírito pode transformar a nossa vida de verdade. Isso não é algo que acontece de uma hora para outra, mas é como plantar uma semente e ver uma linda árvore crescer. Quando começamos a orar dessa forma, algo dentro da gente muda. Ganhamos mais paz, mais alegria e uma força que nem sabíamos que tínhamos. É como se o Espírito Santo fosse um vento suave que nos ajuda a seguir em frente, mesmo quando o caminho parece difícil. Ele nos dá coragem, nos ajuda a tomar boas decisões e faz com que nos sintamos mais próximos de Deus a cada dia. Então, vamos juntos nessa viagem. Vamos abrir nossos corações para essa sabedoria e poder do Espírito Santo, aprendendo passo a passo como viver essa oração tão especial. E não se preocupe, eu estarei com você em cada etapa, compartilhando dicas e passos práticos para tornar essa prática uma parte da sua vida. Prepare-se para uma jornada transformadora, onde vamos descobrir como orar no Espírito pode trazer paz, alegria e uma nova maneira de nos conectarmos com Deus. Vamos embarcar nessa aventura. Vamos começar pelo primeiro passo.
Entender como o Espírito Santo nos ajuda quando estamos orando. Sabe quando você está tentando falar sobre algo, mas não consegue encontrar as palavras certas? Ou quando sente alguma coisa no seu coração, mas não sabe como explicar? O Espírito Santo está aqui para nos ajudar nesses momentos. Ele é como um amigo muito especial que entende tudo o que a gente sente, mesmo quando a gente não sabe como dizer. Quando oramos, o Espírito Santo nos ajuda a falar com Deus de um jeito que vai além das palavras. Ele entende nosso coração, nossas emoções e leva tudo isso a Deus. É como se o Espírito Santo fosse um tradutor, que transforma nossos sentimentos e pensamentos em uma mensagem perfeita para Deus. Então, mesmo que a gente não saiba exatamente o que dizer, o Espírito está lá, ajudando a gente a se expressar. Vamos falar de algo muito especial. Como o Espírito Santo nos ajuda quando estamos orando. Imagina que o Espírito Santo é como um amigo muito próximo, que está sempre ao nosso lado, pronto para ajudar e consolar. Ele é nosso guia na oração, aquele que nos ajuda a falar com Deus quando não sabemos o que dizer. Quando oramos no Espírito, não estamos apenas falando palavras como se fosse uma conversa qualquer. É muito mais do que isso. É como se estivéssemos nos conectando com Deus de uma maneira profunda, sentindo sua presença de um jeito que vai além das palavras. A Bíblia nos dá uma pista sobre isso em Romanos 8:26, onde diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que devemos pedir, mas o Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Esse versículo é incrível porque mostra que, mesmo quando estamos confusos, tristes ou sem palavras, o Espírito Santo está lá para nos ajudar. Ele entende o que estamos sentindo, mesmo quando nós não conseguimos entender. Ele pega nossos sentimentos, nossas preocupações, e as leva até Deus como se estivesse falando por nós. É como se o Espírito Santo fosse um tradutor que fala diretamente com Deus, dizendo tudo que está no nosso coração. É como se tivéssemos um amigo que nos conhece tão bem que entende até aquilo que não conseguimos explicar. O Espírito Santo faz isso por nós quando oramos. Ele sabe o que realmente precisamos, mesmo quando não conseguimos encontrar as palavras certas. Quando oramos no Espírito, é como se tivéssemos essa ajuda especial que leva nossos sentimentos e desejos mais profundos diretamente para Deus. Isso significa que, na nossa oração, não estamos sozinhos. O Espírito Santo está lá para nos ajudar a falar com Deus de um jeito que vai além das palavras que conhecemos. Mas não quer dizer que ficamos quietos, sem fazer nada. Pelo contrário, nós aprendemos a escutar e a sentir o que o Espírito está nos mostrando. Orar no Espírito é como entrar em sintonia com Deus, como se estivéssemos afinando um instrumento musical para tocar a música certa. A ideia é deixar de lado o que achamos que é o melhor e confiar na sabedoria infinita de Deus. Quando fazemos isso, nossas orações se tornam mais fortes e mais conectadas ao que Deus quer para nós. É como se estivéssemos alinhando o nosso coração com o coração de Deus, deixando que Ele nos guie e nos mostre o caminho certo. Assim, nossa vida de oração se torna uma aventura incrível de confiança e entrega. Em Gálatas 4:6-7 nos lembra de algo muito especial. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, clamando: Abba, Pai. Portanto, você não é mais um escravo, mas um filho. E se você é um filho, então o herdeiro de Deus por meio de Cristo. Esses versículos falam sobre como a oração no Espírito nos aproxima de Deus como um Pai amoroso. Quando oramos assim, não é como falar com alguém distante ou desconhecido, mas sim como conversar com um Pai que nos ama muito. Pense nisso como um filho que corre para os braços do Pai. A oração no Espírito é essa corrida cheia de confiança e amor. Não é uma oração cheia de palavras difíceis ou formalidades. É uma conversa sincera, de coração para coração, onde falamos com Deus com a certeza de que Ele nos ouve. Quando oramos no Espírito, lembramos que somos filhos de Deus. Não estamos mais presos ao medo ou à dúvida. Somos parte da família de Deus, como filhos,
Temos o direito de falar com nosso Pai com coragem e fé. Isso muda tudo. Ao invés de nos aproximarmos de Deus com medo ou incerteza, podemos nos aproximar com a certeza de que Ele está pronto para nos ouvir. Sabemos que Ele se importa com cada detalhe de nossas vidas e quer responder às nossas orações. Então, orar no Espírito é reconhecer que não somos apenas pessoas falando com Deus. Somos filhos falando com um Pai que nos ama e quer o melhor para nós. Orar no Espírito é também aprender a perceber quando o Espírito Santo está nos guiando. É como quando sentimos uma vontade de ajudar alguém ou de fazer algo especial por outra pessoa. Às vezes, o Espírito nos coloca no coração a ideia de orar por alguém em particular ou por uma situação específica. Em outras ocasiões, Ele nos pede apenas que fiquemos quietos e ouçamos, sem dizer nada. É importante estarmos abertos a esses toques do Espírito. Isso significa deixar de lado nossas próprias ideias do que achamos que devemos orar e deixar que Ele nos mostre o caminho. Não é que nossas orações sempre vão ser intensas ou emocionantes. Às vezes, orar no Espírito é algo bem tranquilo e cheio de paz, como um sussurro suave. A parte mais importante é estarmos dispostos a seguir a direção que o Espírito nos dá, seja ela qual for. Quando fazemos isso, nossa vida de oração se torna mais rica e cheia de sentido. Começamos a perceber que não estamos sozinhos. O Espírito está nos guiando e nos ajudando a nos conectar com Deus de uma maneira mais profunda. É como aprender a dançar em parceria, onde o Espírito nos conduz nos passos. Conforme praticamos essa sensibilidade, nossa oração se torna mais eficaz e sentimos mais a presença de Deus em tudo o que fazemos. Lembrem-se, amigos, orar no Espírito é como uma aventura que vamos descobrindo aos poucos. É algo que aprendemos e melhoramos com o tempo, como andar de bicicleta ou aprender a nadar. No começo, pode parecer um pouco difícil ou estranho, e tudo bem. O importante é continuar tentando e não desistir. Pense nisso como uma amizade especial com Deus. Quanto mais tempo passamos com um amigo, mais próximos nos tornamos, não é? Assim é com o Espírito Santo. Cada vez que oramos e nós abrimos para Ele, crescemos um pouquinho mais nessa jornada. E mesmo quando achamos que não estamos fazendo direito, o Espírito Santo está ao nosso lado, nos ajudando e nos guiando, como um amigo que nos dá a mão quando tropeçamos. Então, não desanime se não parecer fácil logo de cara. Continue buscando, continue praticando. E lembre-se de que o Espírito Santo está sempre trabalhando em você e através de você. Cada oração é um passo adiante nessa jornada incrível de se conectar com Deus. Em 1 Coríntios 14:15, Paulo diz: Então, o que farei? Vou orar com o Espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o Espírito, mas também vou cantar com a mente. Isso nos mostra que orar no Espírito não é deixar nossa mente de lado. Pelo contrário, é como se o Espírito Santo ajudasse nossa mente a entender as coisas de um jeito mais claro e profundo. Quando oramos no Espírito, é como se estivéssemos usando óculos especiais que nos ajudam a enxergar as situações como Deus vê. Aos poucos, começamos a perceber que nosso jeito de pensar muda. Nossas preocupações parecem menores e as coisas boas de Deus ficam mais claras. É como se estivéssemos crescendo por dentro, aprendendo a ver o mundo através dos olhos de Deus e não apenas com os nossos. Esse é o poder de orar no Espírito. Ele nos ajuda a alinhar nossos pensamentos e desejos com os de Deus. Então, não se trata de deixar nossa mente de lado, mas de deixá-la trabalhar junto com o Espírito Santo para que possamos entender e viver de acordo com a vontade de Deus. Meus queridos amigos, quando começamos a orar no Espírito, entramos em um tipo de conversa com Deus que vai além das nossas próprias palavras e pensamentos. É como se o Espírito Santo nos ajudasse a falar com Deus sobre as coisas mais profundas do nosso coração, mesmo aquelas que nem sempre sabemos como expressar. Não pense que isso é algo apenas para pessoas muito religiosas ou líderes da igreja. Na verdade, é para todos nós. Qualquer pessoa que queira estar mais perto de Deus pode aprender a orar dessa forma. Enquanto você continua nessa jornada de oração,
Experimente convidar o Espírito Santo para fazer parte desse momento. Peça a Ele que guie suas palavras, que ore por você quando você não souber o que dizer e que o ajude a falar com Deus da forma mais verdadeira possível. Pode ser que, aos poucos, você comece a perceber mudanças na sua vida de oração. Talvez ela fique mais profunda, mais poderosa, e você sinta uma conexão maior com Deus. E, ao aprender a orar no Espírito, você poderá sentir o quanto Ele se faz presente em cada oração. Agora, vamos para o número 2. Como cultivar uma vida de oração guiada pelo Espírito. Pessoal, agora que já sabemos o papel do Espírito na oração, vamos descobrir como podemos cultivar uma vida de oração guiada por Ele. Isso é como uma jornada e requer prática e um coração aberto. Em Judas 1:20, lemos: Mas vocês, amados, edificando a si mesmos sob sua santíssima fé, orando no Espírito Santo. Esse versículo nos lembra que orar no Espírito fortalece nossa fé. É como exercitar nossos músculos espirituais, nos ajudando a ficar mais próximos de Deus. Mas como começamos a fazer isso? Vamos falar sobre algumas formas simples de praticar essa oração especial. Primeiro, é importante entender que precisamos da ajuda do Espírito Santo quando oramos. Podemos começar dizendo algo simples como: Espírito Santo, por favor, guia minhas orações hoje. Isso já faz uma grande diferença e nos ajuda a começar nosso momento com Deus da melhor forma. Depois, precisamos aprender a ouvir. Muitas vezes, começamos a orar com uma lista enorme de pedidos, mas esquecemos de parar e escutar o que Deus quer nos dizer. Orar no Espírito é como uma conversa de mão dupla. Nós falamos, mas também precisamos ouvir. Às vezes, isso pode ser apenas ficar quietinho, deixando que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Outras vezes, podemos pegar a Bíblia e ler um trecho, deixando que o Espírito nos ajude a entender o que Deus quer nos ensinar naquele momento. Em Filipenses 4:6, a Bíblia diz: Não fiquem preocupados com nada, mas em todas as situações, apresentem seus pedidos a Deus em oração, com um coração agradecido. Esse versículo nos mostra um ponto importante sobre orar no Espírito: a gratidão. Quando temos um coração cheio de gratidão, ficamos mais abertos para ouvir o que o Espírito Santo quer nos dizer. Em vez de focarmos só nos nossos problemas, começamos a ver o quanto Deus é bom e fiel. Enquanto oramos no Espírito, podemos começar a agradecer a Deus por coisas que nem tínhamos pensado antes. Esse jeito de ser grato muda a nossa vida de oração e até a maneira como vemos as coisas ao nosso redor. De repente, em vez de só pedir, a gente se pega agradecendo por tudo que Deus já fez e pelo que ainda vai fazer. Outro ponto muito importante para ter uma vida de oração guiada pelo Espírito é a persistência. Em Lucas 18:1, Jesus contou uma história para mostrar que devemos orar sempre e nunca desanimar. Isso quer dizer que, mesmo quando a oração parece difícil ou quando a gente não sente nada especial, é importante continuar. Orar no Espírito não significa que vamos nos sentir sempre animados ou cheios de emoção. Vão ter dias em que orar vai parecer algo seco ou cansativo, mas é justamente nessas horas que precisamos insistir e continuar orando, mesmo sem vontade. O Espírito Santo está agindo, mesmo quando não percebemos. Muitas vezes, são nesses momentos de oração persistente e fiel que crescemos mais e vemos as maiores mudanças acontecendo em nossas vidas. É como plantar uma semente, você não vê ela crescer todos os dias, mas com paciência e cuidado, ela acaba florescendo. Meus amigos, vamos falar sobre algo muito legal: como cultivar uma vida de oração que é guiada pelo Espírito. Uma parte importante disso é estar aberto a novas formas de orar. O Espírito Santo é como um guia que pode nos levar a experimentar maneiras diferentes de se conectar com Deus. Por exemplo, você já pensou em usar um diário? Escrever seus pensamentos e sentimentos pode ser uma maneira incrível de orar. Você também pode cantar canções que toquem seu coração, ou até fazer gestos e movimentos que expressem sua adoração.
O importante é lembrar que não precisamos nos limitar a uma única maneira de orar. O Espírito quer nos ajudar a encontrar a melhor forma de nos comunicarmos com Deus. Quando permitimos que o Espírito nos conduza, nossa vida de oração se torna muito mais rica e cheia de vida. É como colorir um desenho. Quanto mais cores você usa, mais bonito ele fica. Ao experimentar novas formas de oração, você descobrirá como é divertido e especial se conectar com Deus de maneiras diferentes. Então, vamos juntos abrir nossos corações e deixar o Espírito nos guiar nessa aventura de oração. Vamos falar sobre algo muito importante: como alinhar nossas orações com a vontade de Deus. Imagine que você está jogando um jogo em equipe. Para ganhar, todos precisam estar na mesma página e trabalhar juntos. Quando oramos, é como se estivéssemos jogando com Deus e queremos garantir que estamos seguindo as instruções do nosso grande time. Alinhar nossas orações com a vontade de Deus significa que estamos abertos para entender o que Ele deseja para nós e para o mundo. Em vez de apenas fazer uma lista de pedidos, podemos perguntar: o que Deus quer que eu ore hoje? Isso nos ajuda a focar no que é realmente importante. Quando fazemos isso, nossas orações se tornam mais poderosas, porque estamos sintonizados com o que Deus já está fazendo. É como quando você está no carro e o GPS te mostra o melhor caminho. Seguir essa direção faz com que nossa jornada seja muito mais emocionante e cheia de propósito. Então, vamos juntos aprender a ouvir a vontade de Deus enquanto oramos. Meus amigos, quando oramos no Espírito, é como se estivéssemos afinando nossos corações com a música de Deus. Sabe, quando você toca um instrumento e faz com que tudo soe lindo juntos? Assim é orar no Espírito. Nossas orações se tornam mais em sintonia com o que Deus realmente deseja. Em vez de apenas pedir coisas que queremos, começamos a orar por coisas que estão no coração de Deus. E isso é incrível. Em 1 João 5, 14, 15, encontramos uma promessa especial. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos algo de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, então podemos ter certeza de que receberemos o que pedimos. Isso significa que, quando oramos alinhados com Deus, estamos mais perto de ver nossos sonhos se tornarem realidade, porque estamos pedindo o que ele já quer para nós. Vamos juntos explorar essa confiança e alegria de orar com o coração de Deus. Quando oramos no Espírito, estamos abrindo nosso coração para que Ele nos mostre como orar do jeitinho que Deus quer. É como se estivéssemos ajustando a antena da nossa mente para captar as mensagens de Deus. E sabe o que é incrível? Esse tipo de oração tem um poder e uma força especiais. Mas como podemos descobrir o que Deus deseja? Uma das melhores maneiras é conhecendo a palavra de Deus. O Espírito Santo sempre nos guiará de acordo com as Escrituras, nunca contra elas. Então, quando lemos a Bíblia e passamos tempo com ela, o Espírito pode lembrar a gente de versículos e histórias que ajudam a guiar nossas orações. É como ter um mapa que nos leva a lugares incríveis. Quanto mais nos familiarizarmos com a palavra, mais fácil será orar alinhados com o que Deus realmente quer para nós. Vamos juntos nessa aventura de conhecer a palavra e deixar o Espírito nos guiar. Conforme vamos praticando a oração no Espírito, algo incrível começa a acontecer. Nossas orações mudam. Sabe quando você percebe que está pensando de um jeito diferente? É mais ou menos assim. A gente começa a orar menos pelo que queremos e mais pelo que Deus deseja. Isso significa que podemos começar a pedir por outras pessoas, até de maneiras que nunca tínhamos imaginado. Nossas orações ficam mais corajosas, mais cheias de fé e se conectam ainda mais com o que está no coração de Deus. É como se estivéssemos usando um superpoder que nos ajuda a enxergar o que realmente importa. Vamos juntos experimentar essa transformação nas nossas orações. Meus amigos, orar no Espírito é como uma grande aventura que nunca acaba. É algo que precisamos fazer com dedicação, sensibilidade e muita persistência. Quando abrimos nossos corações e deixamos o Espírito nos guiar, encontramos uma maneira de orar que é muito mais profunda e especial. É como descobrir um novo jeito de conversar com Deus,
algo que vai além das palavras e toca o coração dele de verdade. Vamos embarcar juntos nessa jornada de oração e ver como ela pode transformar nossas vidas. É uma experiência incrível que nos aproxima ainda mais do amor de Deus. Hoje, quero te convidar a experimentar a oração no Espírito. Que tal chamar o Espírito Santo para te ajudar a orar? Deixe que ele fale os desejos do seu coração para Deus. Quando você alinha suas orações com o que Deus quer, sua vida de oração fica super transformada. Agora, vamos orar juntos. Vou orar por você e com você. Querido Pai do céu, muito obrigado por este momento especial em que posso falar contigo. Agradeço pelo presente maravilhoso do Espírito Santo, que é nosso amigo e guia. Senhor, eu oro por todas as pessoas que estão ouvindo agora, que cada uma delas possa sentir uma nova maneira de orar e se conectar com você. Espírito Santo, eu te convido a entrar nas nossas orações. Ajude-nos a saber como orar da maneira certa, conforme o que Deus deseja. Interceda por nós quando não conseguimos encontrar as palavras certas. Ajude-nos a alinhar nossas orações com o que está no coração de Deus. Pai, nós queremos mais de você. Queremos conhecer você melhor e nos conectar de uma maneira que vai além do que conseguimos entender. Quando oramos no Espírito, nós entregamos a sua vontade. Que nossas orações reflitam o seu coração cheio de amor. Ajude-nos a orar por aqueles ao nosso redor com muita paixão e compaixão. Que possamos ver respostas às nossas orações, não porque somos bons em falar, mas porque estamos orando no Espírito e buscando o que você quer. Eu peço que cada coração aqui sinta uma nova paixão pela oração. Que possamos ser conhecidos como pessoas que se conectam profundamente com você. Quero ver renovação em nossas vidas, um desejo ardente por você, Senhor. E sabemos que, quando buscamos, encontramos, quando batemos, a porta se abre. Obrigado, Pai, por estar sempre presente, por ouvir nossas orações e por nos amar tanto. Estamos juntos nesta jornada e oramos tudo isso no poderoso nome de Jesus. Amém. Obrigado por todo o seu apoio. Você é uma bênção para nós. Se você tiver um pedido de oração, deixe um comentário para que possamos orar por você e pedir a Deus que traga vitória e bênçãos para a sua vida. Outros também poderão se unir a nós em oração por você. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.